Em nome do Bloco de Esquerda, agradeço a todas as pessoas que participaram nesta conferência. Aos oradores e oradoras que nos trouxeram a sua experiência, o seu conhecimento, as suas propostas. Gente de vários quadrantes, especialistas nas suas áreas de intervenção, que tiveram a generosidade de juntar esforços neste trabalho comum de construir soluções para vencer a crise. Agradeço também a toda a equipa que tornou possível esta conferência online. Foi tudo feito em tempo recorde, juntando mais de 90 testemunhos, um trabalho extraordinário. Obrigada. As propostas que ouvimos nas transmissões, nas redes sociais, em alguns casos, são apenas uma parte da intervenção do orador. Não seria possível ter todas as intervenções na íntegra neste tempo, mas estão todas disponibilizadas no site que fica desta conferência e que, mais do que um contributo para o debate e construção de propostas no Bloco, que usaremos e agradecemos, é um contributo para todas as pessoas empenhadas em construir as soluções para o país. Lançámos este debate com 2 certezas e 3 prioridades. A certeza de que a atuação do Estado será essencial para que esta crise não se transforme numa prolongada recessão e a certeza de que apenas uma resposta solidária, redistributiva, o avesso da austeridade, poderá vencer a crise. Quanto às prioridades, elas são o investimento público para uma economia mais justa e capaz de responder aos desafios do nosso tempo, a recuperação da capacidade dos serviços públicos, desde logo o Serviço Nacional de Saúde, e o combate à precariedade no emprego, que é a primeira condição para proteger quem trabalha. Ao longo destes dias, ouvimos muitas propostas que respondem a estas prioridades, outras que nos alertam para a necessidade de caminhos que não tínhamos pensado. Os contributos não são necessariamente convergentes. Há propostas diferentes e até de sinal diverso. Ainda bem, é isso mesmo um debate. Mas há algumas linhas de ação que são determinantes nas escolhas que faremos. Destaco 3. Não podemos reconstruir a economia que tínhamos antes da pandemia, por 2 razões. Não é possível e não é desejável. Não é possível porque não voltaremos a ter, a breve trecho, um turismo de massas com o peso que tinha até à crise. E não é desejável porque não tínhamos uma economia forte ou justa, tal como a crise deixa ainda mais visível. Agora, o Estado tem de fazer escolhas para os apoios e investimentos. Tem de ter uma estratégia económica para o país e não pode limitar-se a responder aos pedidos patronais. Este é o tempo para uma política económica que pense o território, a crise climática, a necessidade de reindustrialização e de soberania alimentar. Uma política que seja capaz de corrigir os desequilíbrios estruturais do nosso país. Essa estratégia deve basear-se em soluções que diminuam o endividamento da economia portuguesa e exige necessariamente aumentar a condicionalidade dos apoios para defender o emprego. A estratégia económica deve ser assumidamente uma estratégia para o emprego, nas escolhas de investimento e reorientação do tecido produtivo, mas também na alteração da legislação laboral. A crise mostrou os efeitos da lei da selva no mundo do trabalho. Os precários, que estavam desprotegidos pela lei, foram os primeiros a ser despedidos. Por serem precários, muitos têm pouca ou nenhuma proteção no desemprego. Isso reforça a urgência de mudar a lei laboral, mas também de integrar em sistemas regulares e de contratação coletiva todos os que hoje são vítimas do trabalho informal, indocumentados, trabalhadores das plataformas digitais, intermitentes do espetáculo e outros. E não basta mudar a lei. Tem que se dar mais força à fiscalização do seu cumprimento através da valorização das comissões de trabalhadores e sindicatos e do reforço da autoridade para as condições do trabalho. Finalmente, como ficou claro nestes dias, é urgente limitar horários e garantir direito à privacidade no teletrabalho. A fragilidade dos serviços públicos essenciais, como o Serviço Nacional de Saúde e a escola pública, gera desproteção e desigualdade. Essa fragilidade reside na precariedade e em décadas de desinvestimento que teremos de inverter. Mas é também o momento de construir aquela parte do Estado Social que nunca saiu do papel, a habitação pública. O regresso à normalidade não pode ser o regresso a um país de direitos frágeis. Termino lembrando o alerta que nos deixou João Ferreira do Amaral logo no primeiro dia da conferência. A despesa que não fizermos hoje, essa sim, será o imposto de amanhã, porque a economia e o país estarão mais frágeis. É certo que a mudança necessária para esse investimento é grande. Não se compadece com as regras dos tratados europeus, por agora suspensas e que temos mesmo de revogar, e obrigará à nacionalização de setores estratégicos. Mas se não agora, quando? O pior que poderíamos fazer seria, por medo ou conformismo, cortar salários e pensões,
transformando uma crise pandémica numa recessão sem fim, ou repetir a estratégia de nacionalizar prejuízos, mantendo uma economia de desigualdades. Obrigada a todos e a todas os que construíram esta conferência com as suas propostas, com o seu trabalho, com a sua disponibilidade. Nestes dias também reforçamos uma convicção. Portugal tem não só a capacidade para vencer a crise, como uma maioria social empenhada em fazê-lo.